Oi, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Hoje é 9 de julho de 2019. Estamos na 14ª semana do Tempo Comum. O evangelho que vamos meditar hoje é Mateus capítulo 9, versículo 32 ao 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões admiradas diziam: "Nunca se viu coisa igual em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelha que não tem pastor. Então Jesus disse aos discípulos: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus criou o homem dotado de fala. A palavra é um dos grandes meios de comunicar-se com os irmãos. A palavra é um dos meios que nos vincula aos outros. A palavra marca nossa vida cotidiana. A palavra é também algo que nos liga a nós mesmos. Quantas vezes, ao acordar de manhã, ou em determinadas situações na nossa vida cotidiana, nós falamos a nós mesmos, pelo menos mentalmente. A palavra nos acompanha quase o tempo todo. Até mesmo, paradoxalmente, o silêncio se torna tão raro no mundo moderno que tem significado por causa dela, da palavra. Há profissões que usam menos palavras, mas há também profissões que trabalham com a palavra e dependem da palavra para transmitir sua mensagem ou seu ponto de vista sobre algo na vida ou na sociedade. A palavra está no âmago da nossa vida familiar, da nossa vida pessoal, social e profissional. Já imaginou se você pudesse contar quantas palavras ditas diariamente? Creio que você mesmo ficaria assustado e admirado por tantas palavras ditas em vão. Ao mesmo tempo,
por tantas palavras que saíram da sua boca, que ajudaram tantas pessoas por terem sido boas. Milhares e milhares de pessoas mudaram a qualidade da vida por causa da palavra ouvida, por causa da palavra lida. Cada palavra representa uma realidade ou um mundo cotidiano nela. Você já pensou quantos mundos contidos numa frase que pronunciamos ou escrevemos? Mas será que cada frase pronunciada ou escrita representa mesmo a realidade? Ou inventamos frases e frases para enganar os outros? Será que em cada frase contém a verdade? Será que levamos em conta a caridade e a fraternidade ao soltar, ao pronunciar ou ao escrever uma palavra? Deus quer que o homem se comunique. Se alguém não se comunicar, se está sempre quieto ou mudo, é sinal de alguma coisa, que alguma coisa está errada nele, fisicamente ou psiquicamente, ou até espiritualmente. A fala é dom de Deus, tanto que São João, no prólogo de seu Evangelho, dá um título muito significativo a Jesus: Palavra ou Verbo. Jesus é a palavra de Deus para nós, é a comunicação de Deus para nós. Através de Jesus é que Deus fala conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Pedro, no seu discurso no livro dos Atos dos Apóstolos, nos disse: Deus enviou a sua palavra aos seus filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Como é que opera a palavra de Deus na vida do homem? O autor da carta aos Hebreus responde: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é indivisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquela a quem havemos de prestar contas. Mas nem a boca santa de Jesus, que emite a palavra de Deus, terá qualquer efeito em nossa vida se nós não tivermos surdos, se nós estivermos surdos a ela. É bom também notar, meus irmãos e minhas irmãs, que seremos julgados pelas palavras que decimos ou pronunciamos todos os dias. O livro dos Provérbios nos alerta: nas muitas palavras não falta ofensa, que retém os lábios. A boca dos justos é a fonte da vida, mas a boca dos ímpios encobre violência. A cura do mudo no texto de hoje se refere àquele que não quer escutar a voz de Deus, que não quer seguir seu projeto porque há outras coisas que o ensurdecem. Biblicamente, o surdo-mudo é aquele que perde o contato com a própria realidade de filho de Deus. Ele vive paralisado porque está privado da comunicação com o único que faz livre, Deus. A igreja, isto é, meu irmão, minha irmã, todo batizado, é responsável pelo Evangelho de Jesus no mundo.
O anúncio da palavra de Deus define sua missão no mundo. Todos os batizados hão de realizar sua vida na fidelidade à palavra de Deus, concretizados em atos, em ações, em obras. Todos os batizados devem construir a casa de sua família sobre a palavra de Deus, para que ela seja firme como construir uma casa sobre a rocha. Cada batizado deve ser pessoa da palavra de Deus, isto é, sua palavra deve ser palavra que edifica e leva os outros para Deus. Cada batizado deve ser a encarnação da palavra. Jesus veio ao mundo unicamente para fazer o bem, como pregou o apóstolo Pedro. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Mas sabemos muito bem que até para fazer o bem encontramos dificuldades, encontramos críticas, como aconteceu com Jesus no texto do Evangelho de hoje. Jesus libertou um surdo da sua mudez, e começou a falar. E no lugar das pessoas dar glórias a Deus, Jesus foi criticado por causa disso. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. A segunda parte deste texto do Evangelho de hoje é uma introdução para o discurso de Jesus sobre a missão. Esta segunda parte fala da compaixão de Jesus pela multidão. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Jesus sempre se compadeceu pelos que sofrem. A compaixão é uma característica de Deus. Uma verdadeira compaixão nos olha com amor, nos olha com o coração. A verdadeira compaixão não olha o necessitado de acima para baixo, mas é capaz de compadecer-se, de sentir com ela. Cada compaixão sempre tem a ver com o deixar aproximar-se, prestar atenção, sentar-se à mesa, chamar pelo nome, perceber a necessidade, oferecer ajuda. A compaixão é comover-se até as entranhas, solidarizar-se profundamente, sentir-se a partir do outro, é sofrer com. A compaixão requer que estejamos com as pessoas que sofrem e dispostos a partilhar nosso tempo com elas. É estar no lugar do outro para sentirmos o que ele sente e ajudar no que pode ser útil, dentro do limite da capacidade. Por isso pode-se dizer, meu irmão, minha irmã, que a verdadeira compaixão é muito humana e divina simultaneamente. Quando compartilhamos nosso coração, nosso tempo com uma pessoa que sofre, uma parte do sofrimento dela será aliviada. Vamos deixar o resto com Deus. Que Deus faça também sua parte. Aonde chega o limite da nossa capacidade, Deus entra em ação. Somos seguidores de Deus, do Deus da compaixão, que se tornou carne em Jesus Cristo. A compaixão deve se tornar carne também em nós. Peço ao Divino Espírito Santo que lhe conceda neste dia uma boa reflexão e que a minha bênção lhe acompanhe hoje e sempre. Amém. Um abraço, meu irmão, minha irmã.